Oi, gente, boa noite. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma live. E hoje comentei com vocês que ia falar sobre a música de Maiara e Maraísa, né? A música que elas lançaram chamada Narcisista, né? Que coisa! Pois é, eu fui dar. Um amigo meu mandou e falou assim: Ah, Lene, eu sei que você não escuta sertanejo, mas tu falas sobre narcisismo, é verdade? Então eu falei: Ó, vou ouvir. E aí eu vi a música e elas falam muito sobre essa questão, né? Narcisista, duas caras, você parece comigo, mas não tá, e depois me trai e tal. Eu falei: Olha. Aí fui dar uma pesquisada, ver se tinha algum histórico, assim, né? Se elas tiveram algum envolvimento, alguma delas com narcisista. Não tava nada de histórico na internet. Até porque é um assunto muito delicado, né? Falar assim, eu estou com uma pessoa que é narcisista, é muito complicado. Mas não encontrei nada. Mas achei bem interessante, por isso que eu trouxe esse tema e fazer uma espécie de um react mesmo nessa música delas. E aí o que acontece? Hoje em dia temos algumas tendências, né? Tem a tendência a mais pessoas, por se tornarem muito mais egoístas, muito mais egocêntricas, eu acredito também assim que é uma coisa meio que dos tempos mesmo, né? Elas vão ter uma predominância muito maior narcísica, né? Então pode ocorrer sim nessas pessoas, algumas delas virem a ter esse transtorno e tudo mais, né? Mas o narcisismo em si, ele é uma coisa que não é, qualquer pessoa que me irrita é narcisista, qualquer pessoa que foi mal educada comigo é narcisista, que me oprimiu é narcisista. Não é fugiu a palavra, não é a maioria, né? Graças a Deus. Tanto que eu vi uma pesquisa que nos Estados Unidos, em torno de 6% das pessoas são narcisistas, nos States. E a maioria normalmente são os homens e não tantas mulheres. Mas por que isso? Porque o homem, quando ele vai, pela própria coisa do homem mesmo, né? Testosterona, competição, é deles, gente. É deles o respeito e é assim que Deus fez. Eles vão à caça e vão atrás da mulher quando eles querem, fazem as coisas que eles querem fazer. Às vezes, por conta disso, a gente vê isso como uma coisa benéfica em alguns casos. Não estou falando que todos os homens são narcisistas, Deus me livre. Mas que dentro de um homem narcisista, às vezes no dia a dia, é uma coisa meio natural. Na mulher soa muito estranho. Então, por isso que tem tanto mais homens narcisistas do que mulheres narcisistas. Então, por isso tem essa diferença ali. Mas existem mulheres também. Isso era uma coisa também em relação à música. A música, lógico, são as meninas cantando. Elas falam do rapaz narcisista. Mas não tira também a relação que tem sim muita mulher narcisista. Tem muita mãe narcisista, muita mulher que é narcisista e vira mãe. Não é que a mãe, oh meu Deus, agora eu vou virar narcisista. Não, ela era uma mulher, ela se tornou mãe e ela continua narcisista e ela vai acabar morrendo também narcisista. Então já é da pessoa o narcisismo, né? E aí tem algumas coisas que são bem importantes, eu trouxe até, separei aqui alguns pontos pra gente conseguir ficar mais entendido do que é o narcisismo em si. Né? Ele é uma patologia, tem um compilado que ele fala de várias patologias de medicina, chamado DSM-5. No DSM-5 tem lá, narcisismo. Alguns pontos de alguns neurocientistas, de alguns psiquiatras, psicólogos, eles não gostam tanto dentro dos termos do DSM-5. Mas muitas das coisas são evidentes. Tanto que para tu conseguires clarificar que uma pessoa tem o transtorno, ela tem que ter de 5 a mais características das 9 apresentadas. Eu comentei isso para vocês antes, né? Mas agora eu vou falar um pouquinho mais de questão do vídeo, né? Então, por exemplo, o que elas falam também ali no vídeo? O narcisista, ele tem totalmente falta de empatia. A falta de empatia é como se a gente não ligasse muito... Onde eu tô? Peraí, só um pouquinho. Como não? É algo assim, uma apatia totalmente a outra pessoa. Então o narcisista, ele não tá ligando pra outra pessoa, ela quer alguma coisa dela. Então você fala assim, mas ele entrou numa relação, ficamos juntos tanto tempo. Ele pode ter ficado aquele tempo enquanto tiver alguma fonte de experimento. E enquanto tem essa fonte de experimento, o que ele faz? Ele acaba traindo, ele acaba fazendo outras coisas, manipulando várias situações para a pessoa ficar ali. E aí, quanto mais dependente do narcisista a pessoa for, mais ele fica ali, ó, só sugando. Então quando tem um tipo de narcisista que ele puxa muito as coisas para si, que é um narcisista grandioso, ele se sente, sabe aquela pessoa
Não tô falando que ela é, mas vamos entender, vamos abrir a nossa mente. Ela sempre chega por último na festa. Cheguei! Tipo, a festa tá rolando já há décadas. Aí você tem que chegar, fazer aquele escândalo, como se a festa agora começou, porque ela chegou. Então, isso é muito típico de narcisista grandioso. Outra coisa muito típica deles é que eles não conseguem regular a própria autoestima que eles já não têm. Então, eles têm uma visão muito distorcida de si próprios. Eles se veem muito grandiosos, se veem com grandes feitos, com grandes coisas. Não, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Muita coisa começa a mentir também sobre si, né? Nessa questão. E eles não têm self, eles não têm uma identidade própria que eles gostam, entendam e que tenham, assim, eles não ligam. Então, por isso que eles absorvem do externo, de preferência de alguém que seja codependente. Outra coisa também, eles podem ter algumas comorbidades. Eles podem ter transtorno depressivo, eles podem ter também transtorno borderline, quando a gente vai falar sobre esse borderline, que é uma inconstância nas emoções. Eles podem também ter um transtorno histriônico. Histriônico, inclusive, tem a pessoa que eu acompanhava, a gente era amiga uma época e falou que era porque eu tive que me afastar porque era uma relação bem tóxica, assim. E ela tinha muito esse transtorno histriônico. Tanto que eu vejo, pensando como ela agia, as coisas que ela fazia, eu tenho certeza pra mim que ela é narcisista e ela tem essa comorbidade que é o transtorno histriônico. O que é o histriônico? É uma pessoa que ela puxa muito pra sensualidade pra chamar atenção. Então, muitas vezes, muitas mulheres com transtorno narcisista também têm como comorbidade o transtorno histriônico. Inclusive, essa mulher, ela já tinha seus 50 e poucos. Eu lembro que uma outra pessoa, uma outra amiga minha, que a gente é amiga até hoje, ela falou assim, ai, Lene, mas ela é tão... Parece ela tão sensual, tão assim, sabe? Ela se sentia meio incomodada naquela situação, essa minha amiga. E realmente ela tinha essa sensualidade toda, mas ela era casada, por exemplo. E o marido dela, na verdade, ele era pau mandado e toda a família era bem disfuncional. Mas ela também, eu tenho certeza que ela tinha esse transtorno histriônico dentro dela. Outra coisa que existe também, tem o narcisista, o grandioso e tem o oculto. Ai, o oculto é um queridinho. A neurocientista Cláudia Rica fala que ele é fofopata. Nossa, eles são fofinhos, sabe? Aqueles que fazem super monte de donativos, são super religiosos, eles parecem que não mexem em uma palha, mas pega uma criatura dessa que as tuas emoções elas vão abaixo. Por quê? Quando é o grandioso, você imagina o quê? Que ele faz muito estradalhaço, parece que é visivelmente mais rápido. Mas o oculto, por ser esse nome, é uma coisa mais escondida. O oculto também acontece muito com muitas mulheres, e também com muitas mulheres que se tornam mães. Elas usam muito esse transtorno, tem muito esse transtorno narcisista oculto. Então o que acontece? Você não vê machucado, você não vê ferida na criança, no adulto, mas o psicológico dele é tão abalado que ela não desprende essa pessoa. Então, por ser oculto, quero ver, é muito difícil. Tu fala assim, não, porque eu tenho isso, meu pai ele tem esse transtorno, tal. Meu Deus, mas teu pai é tão querido, ele sempre vem aqui, ele faz doações pra nós, ele fala tanta coisa bonita, imagina. Mas tu vai viver com essa pessoa pra tu ver como é que ela manipula, mexe com os botões, como é que ela distorce muita coisa, ela mexe com a autoestima, ela suga, típico do narcisista. E outra coisa, eles não, quando são pais, eles não cortam o cordão umbilical, eles só ficam sempre ali, ó, sabe? Vem cá, não vou deixar crescer. Você começa a conhecer alguém, começa a querer ter um relacionamento. Isso aí, Ju, oculto e silencioso. É isso aí. E aí você começa a ter um relacionamento, é típico, repara. Esse pai ou essa mãe narcisista, eles vão te puxar de volta. Porque eu falei assim, não, essa mulher aí, imagina, não presta. Nossa, filho, nossa, ela cozinha tão mal. Não é coisa de sogra e nora, gente, só. A gente sabe que às vezes sogra e nora tem uns embates, mas é uma coisa um pouquinho mais além. Há casos de mães que se insinuam por namorado da filha. Há casos mais absurdos que as pessoas fazem dentro do relacionamento dos filhos. Aí os filhos sentem, às vezes, ou muito incômodo e eles retraem nessa situação, ou eles nem tentam ir, porque a mãe tá sempre com aquele cordão umbilical puxado, né? E o pai, no caso, não tem o cordão umbilical, mas ele tá sempre prendendo, trazendo de volta aquele filho. Eles não querem que os filhos se desenvolvam. Por quê? Se o filho for, o que vai ser dele? Porque ele não tem a si próprio. Tá vendo que loucura que é?
Então, esse narcisista oculto, ou como a Júlia colocou ali, também silencioso, a gente usa bastante esse nome do oculto, mas eles são muito enrustidos, tá? É muito complicado. E quando tem muitos também que são muito religiosos, quando eu falo religioso, não falei de denominação, eu falei de religião, qualquer uma que for. Na religião, eles passam muito por devotos, eles colocam muito o nome de Deus na frente. Ah, filho, porque eu senti que era pra tu fazer isso, 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 mas na verdade a pessoa quer que tu faça uma coisa, né? E o filho, por ter o respeito pelos pais, que é o mínimo que a gente, né, tem que ter, ela vê essa devoção, ela fica muito confusa, porque ela fala assim, nossa, se Deus falou pra pessoa, né, aí você tem que se perguntar, então Deus tem que falar comigo também, por que não falou comigo? Outra coisa nessa questão religiosa, às vezes dentro de religiões, aí tem muitos líderes religiosos que na massa eles têm também essa questão do narcisismo. Isso tem muito. É um assunto até eu quero falar num vídeo daqui a um tempo sobre o narcisismo dentro das religiões. Por quê? Às vezes eles fazem o seguinte, isso tem aquela questão, né? Ah, vem aí, filho, fica junto, trata como filho, né? Fica junto. É que pastor é pra ser pastor, né? A gente fala muito de pai, mas vocês vão me entender. Mas fica junto, me conta os seus segredos, fala pra mim, fala. E acaba usando isso com a pessoa. Digamos que a pessoa quer mudar de denominação, alguma coisa assim. Não, porque você vai me deixar, você vai me abandonar, olha que eu sei de você. Então a gente acaba oprimindo esse filho através do narcisismo. Também tem muito narcisismo dentro de religiões, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Então, a pessoa que tem esse narcisismo, ele puxa muito pela questão da grandiosidade, ele menospreza as pessoas. Normalmente, o grandioso, ele menospreza muito mais visivelmente. O oculto, ele também menospreza, mas ele faz uma coisa assim, mas é que a pessoa não é tão elegante assim. Nossa, mas ela é meio burra, né? Nossa, meio sem cultura. Então, mesmo que ele não fale de uma forma muito soberba, mas ele passa uma ideia de que a outra pessoa é inferior a ela. Sabendo como que loucura que é, né? Por isso que é muito sutil também o oculto. Ele não elogia, ele cutuca. Ele não consegue elogiar a pessoa. Muito menos filhos e cônjuge. Eles são extremamente sensíveis. Muito sensíveis. Tanto que tem que tomar um cuidado com o narcisista, porque o que acontece? Se tu tivesse um problema com ele e tu fala assim, poxa vida, você fez tal coisa, por que você, né, o que ele vai fazer? Ah, mas você também, hein? Nossa, logo hoje que eu vim cansado, tomei uma chuva, trabalhei até não sei o que, eu ainda trouxe flores, te trouxe não sei o que, você, é assim que você faz pra mim? É assim que você faz? Ai, poxa vida, desculpa, nossa. Então, joga toda a culpa em ti depois, sendo que a pessoa que errou. E aí outra coisa que eles também fazem, eles projetam a culpa no ser que é o codependente. Então, projetam sempre a culpa em alguém. Eles não têm a culpa. Então, eles não conseguem pedir desculpas, perdão. Perdão, peço eu agora. Engasguei. Perdão, então, é a última coisa que eles fazem. Por isso que eles conseguem. Eles fazem a questão de trair, de não assumir, de jogar na culpa. Ah, é porque você está assim, porque você está assado. Até deixei uma lacuna aqui. Eu vi com os meus próprios olhos. Eu falei com a pessoa, falei com a minha amiga. Falei, amiga, posso falar desse caso? Ela falou, pode. Olha que coisa bizarra. Eu nem estudava do narcisismo. Eu tava dentro, né, daquela vivência, mas não estudava. Mas eu vi uma coisa que achei muito estranha. Em uma família, tinha o pai, né, casado com a mãe, e tinha o filho casado com a amiga. E aí, eu frequentava muito a casa de ambos, né, a gente era amigos. E daí eu lembro que uma vez, a gente foi fazer um passeio, eu e ela, e voltamos. E ele tava, a gente chama de roçar, né, fala muito isso em Santa Catarina. Roçar é com a roçadeira, cortar grama. E ele cortando a grama, daqui a pouco ele cortou uns feijõezinhos que ela tinha. E cortando. Ela ficou tão triste porque os feijõezinhos estavam nascendo. Oh, meu Deus, amor! E o feijão se destacava na grama. Não era assim qualquer coisa, era feijãozinho, né? Daí ele, mas também, poxa vida, quem mandou deixar esses feijões aqui? A culpa é disso daí. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, basta pedir desculpas pra mulher? Só pensei, né? Não sei nada, não sei como funciona esse negócio aí. Passou-se um tempo, foi que eu juntei os pontos. Eu fui visitar, a gente foi comer uma pizza com o casal filho desse outro casal. E aí, aliás, não foi comer pizza, a gente foi fazer uma coisa entre nós.
E daí, uma hora ele passou no lugar, no quarto que a gente tava, que tava todo mundo no quarto, nós três, e ele derrubou uma caixa que tinha giz de cera. Derrubou e quebrou o giz. O giz era dela, né? No caso, da esposa dele. Nossa, gente, ele virou um bicho. Porque ela falou assim, poxa vida, meu giz. Ela ficou triste pelo giz dela. E ele, mas também, por que esse giz está no meio desse caminho? Por que você vai deixar aqui? Ah, caramba. Daí ela falou, não, desculpa, não se fica bravo. Mas caramba, colocou tudo no giz e o outro colocou no feijão. Você está vendo como são as coisas? As pequenas coisas, eles não conseguem olhar e falar, moça, meu Deus do céu, derrubei teu giz. Meu Deus, amor, me perdoa, não acredito que eu fui tão distraído, tal. Era o mínimo uma pessoa decente tem que fazer. E não culpar o giz, não culpar o feijão, sabe? Então eu vi isso era nas duas famílias, a mesma família, mesma raiz, eu vi essa situação. E depois que eu saí dessa situação, comecei a estudar e tal, eu falei, caraca, não é que foi isso mesmo? Que loucura! Eles fazem muito isso. Então, assim, um padrão para você identificar bem o narcisista, como eu falei, tem que ter 5 a mais pontos desses 9, mas são persistentes, gente, não algumas coisas pontuais. Porque assim, às vezes, por exemplo, olha só o exemplo aqui, tá? Necessidade incondicional de admiração. Às vezes a pessoa pode ter, por favor, alguém me admire, precisa me validar, precisa me validar e me ajudar nisso. Nesse caso, se não for uma coisa persistente, não é de narcisista. Agora, se for persistente, se o convívio com essa pessoa é sempre assim, aí sim pode confiar. Algumas características. Eles têm uma grande importância, acho que são muito importantes e talentosos. Eles têm uma fantasia de realização ilimitada. E outra coisa também, de influência e de poder. Eles acham que são muito bons sempre, constantemente. Terceiro ponto, eles têm convicção de que são perfeitos. Então eles têm, realmente, não é dúvida, tá? Eles têm a convicção que eles são perfeitos mesmo. Isso também é uma coisa persistente. Eles só se associam a quem o olho deles acha que é importante. Por isso que muitos deles menosprezam pessoas que eles não consideram importantes. Seja o oculto, seja o grandioso. Outra coisa também, a necessidade incondicional de admiração. E aí se a pessoa fica lá, mas você é muito legal, você é muito bom, aquela coisa toda assim, que às vezes o codependente faz sem querer. Porque assim, às vezes o que acontece? O narcisista também é um codependente. Só que ele tem a maldade dentro dele. Aí que tu pensa, poxa vida, ele não tem autoestima, eu vou elevar a autoestima dele. Você pensa nisso por bondade? Não, vai lá, tu consegue. Então pra ele é um alimento. Pra alguém que não tá bem, às vezes é uma força. Quando é bom, assim, que bom que é quando a gente tá meio machucadinho, meio triste, o amigo vem, não, vai tudo certo, você consegue, você é bom. Ou um amigo, ou um marido, ou filho, é bom. Agora, quando isso é constante para elevar a self, a autoestima que a pessoa não tem, aí pode desconfiar. Outra coisa, eles têm uma sensação de merecimento, eles acham que merecem aquilo mesmo. Outra coisa que eles exploram muito os outros para os seus objetivos. Também ele vivencia muito isso aí. A pessoa faz sempre tudo, ele joga para conseguir pescar algo. Ele nunca faz algo porque, eu quero fazer algo para ti. Ele sempre pensa alguma coisa que ele vai conseguir com aquilo ali. Outra coisa também, que é uma das predominantes deles, tanto o grandioso quanto o oculto, falta de empatia. Teve um caso que meu terapeuta, ele falou que ele viu no metrô, era um dia de manhã, acho que foi no trem, no metrô, que parece que alguém se jogou na linha do trem e uma pessoa que estava junto com ele falou assim, poxa vida, mas isso é hora de se matar? Olha só que frieza, né? Então, total falta de empatia. Lógico, por um ponto, não posso colocar a pessoa narcisista, mas imagina alguém que tem isso frequentemente e com outros pontos a mais. Dá pra desconfiar. Eles têm muita inveja dos outros e convicção de que o invejam, porque eles são grandiosíssimos, né? Arrogância e altivez também é muito forte neles. Aí, dentro do DSM, ele classifica ali tratamentos. Confesso pra vocês que eu, até segunda ordem, eu não acredito muito nessa questão de tratamento, não. Por quê? Tu é expert, especialista, high level, eu não tô falando isso não, gente, mas explica assim. O que a gente acompanha, que a gente vê, que estuda, que vivenciou, não vê esse tratamento. Tem alguns narcisistas que estão na internet hoje que eles são narcisistas diagnosticados, eles têm essa consciência de que se eles fizerem uma coisa a mais, a vida deles vai para o espaço, que já perderam muita coisa, e daí hoje eles ensinam, mas eles sempre ficam se policiando nesse ponto, então não vejo como um tratamento. Mas eles vão se policiando
para eles fazerem menos mal às pessoas. Isso é muito interessante. Tanto que... é isso aí, Letícia. É isso aí, maninha. Eles invejam demais, pessoas tem vezes que nem tem que invejar. E a pessoa fala que tá se achando. É verdade. É verdade. Não tem nem onde cair morta, né? Mas a pessoa tá ali, não, até me inveja, tal. É bem isso mesmo, gente, é complicado. E aí, quando eles têm essa... olha só que loucura, por falar em tratamento, né? Quando eles vão com o terapeuta, por isso que eu falo sempre, gente, sempre falo, nunca vá no terapeuta com o narcisista, ele vai te invalidar. Deixa eu te contar um caso pra vocês. Eu vi um babado bem forte de um grupo que eu acompanho que fala sobre narcisismo, e ele disse que a pessoa foi, olha só, quem relatou foi dentro do comentário de um vídeo de narcisismo, que foi o casal. No final, o que aconteceu? O terapeuta, foi o terapeuta, começou a invalidar a mulher, passou-se um tempo, o terapeuta ficou com o marido dela. Hashtag, né? Fica a dica ali. Então não leve o narcisista para o tratamento. Outra coisa, mesmo que ele esteja a passar com tratamento, dependendo do terapeuta, ele vai validar o narcisista. Porque assim, eu já vi uma pessoa que ela é narcisista, que ela passava com terapeuta há décadas. E eu falei, como que essa pessoa não muda, não melhora? Mas o que acontece? Nesses casos, se o terapeuta não tem conhecimento de narcisismo, ou se ele tá lá só pra ter o dele pago, sabe? E não tá nem aí com a pessoa, e ele não vai conseguir tirar nada de lá, ela fica sempre validando. E essa pessoa era narcisista oculto. Então o que é complicado com o oculto dentro da terapia? Porque ele chega com muito coitadinho, né? Poxa vida, nossa, de novo ele gritou comigo, ou ela gritou comigo. Nossa, meu filho não quer me ver, ele não quer me ver há décadas, eu faço tudo por ele, sabe? Mas nossa, mãe é mãe, né? Nossa, pai é pai, né? Que filho desonrado. Poxa vida. Nossa, você merece melhor. Vai lá, você consegue. E começa a encher a bola do narcisista, pra ele é ótimo. Ele vai pagando aquela terapia só pra ter o suprimento de um psicólogo, ou do que for ali, né? Então, por isso que eles eu não acredito ainda num tratamento a ponto deles virarem a chave. Porque assim, toda pessoa que convive com narcisista e ele sai do convívio, ele vem com traços de narcisismo. Mas ele consciente, ele começa a ver esses traços, ele começa a se organizar. Agora, o narcisista em si, eu não vejo isso daí. Não vejo, gente. Até a última hora eu não vejo. E outra coisa que falou ali do tratamento, né? Do possível tratamento que fala ali, que é a pior manipulação deles é psicológica. Então, como é que você vai mexer com isso? Como é que você vai organizar isso na pessoa? É muito complicado. Uma coisa que o narcisista também não faz, ele não corta o cordão, como eu falei pra vocês, mas ele descarta a pessoa. Olha só que loucura. Ele não corta o cordão. Enquanto a pessoa estiver debaixo dessas asas dele, ele não corta o cordão umbilical. Isso também fala em questão de relacionamento. A pessoa separou, ela tem que separar, ele faz de tudo para não separar, ele dá canseira, ele enrola, faz de tudo para não conseguir separar, mas quando a pessoa fala assim, chega, e ela para tudo, ele descarta. Na verdade, ele descarta um pouquinho antes, para a pessoa sentir mais sentimento de culpa, para a pessoa ter mais sentimento de culpa. Então, eles não cortam o cordão umbilical, eles descartam. E o descarte é doído. É doído porque você fala assim, poxa vida, mas eu achei que ele me amava, que ela me amava, qual era a coisa mais preciosa do papai e da mamãe. Não, tu é descartável. Isso dói muito, porque nenhum ser humano tem que ser descartado. Nenhum ser humano tem que ser descartado nesse ponto que eu falo. Tão dolorido, sabe? É uma dor muito fulminante, porque você fala assim, uma coisa é alguém não te querer porque não dá, não fecha a conta. Outra coisa é ser descartado, tu se sente um lixo, porque tu dedica tempo. Imagina um filho chegando, sei lá, aos seus 40, 50 anos, dedicou um tempo àquele pai, descobriu que o pai é narcisista, que a mãe é narcisista, e depois é descartado. Você fala assim, perdi minha vida inteira com essa pessoa. Além do sentimento de culpa que ele vai ter, até ele conseguir se organizar, porque não, mas é meu pai, minha mãe, como é que eu faço? Então é complicado um descarte pelo narcisista. Malefícios para o codependente: a falta de independência, porque no caso desse cordão, a imaturidade, ele fica muito imaturo. E aí eu tava pensando, pesquisando e tal,
falei, poxa vida, mas imaturidade, será que ela também pega no âmbito conjugal? Se for olhar, também porque como o narcisista tá sempre puxando pro lado dele as coisas, o outro tá sempre, por favor, me chama, faz alguma coisa por mim e tal. Ele tá sempre nessa dependência, querendo afeto, e esse querer afeto é alguma coisa que não é preenchida por um adulto, muito menos um adulto doente, que é o narcisista. Então, a pessoa se torna muito imatura, muito infantilizada, né? E ela tem uma visão muito distorcida de si, porque o narcisista suga isso pra ele. Outra coisa também que é bem complicada é a dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? É a diferença entre o que a pessoa faz ao que ela diz. Dissonância cognitiva é a diferença que a pessoa faz ao que ela diz. Lembre-se do que eles fazem, não do que eles falam. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Acaba traindo. Não, mas você é a queridinha da mamãe, papapá. Uma castiga, dá tratamento de silêncio. Mas você é a minha ovelha preferida, você é sempre top. Saiu de algum lugar, é descartado. Tá vendo? Então, lembre-se do que as pessoas fazem, não do que elas dizem. É pra guardar rancor e mágoa? Não é isso. É pra gente conseguir pensar o quanto de dissonância cognitiva que o narcisista faz para isso ajudar a gente a lembrar desse lugar de dor que eles querem causar através do que eles fazem e estar o máximo atenta para evitar de cair nisso de novo ou para conseguir sair também disso. Então lembre-se do que eles fazem, não do que eles dizem, porque falar é muito fácil. Agora fazer, pedir desculpas de verdade, sabe? Quebrou o giz, vai lá e compra outro giz. Estragou feijão, vai lá e planta. Não consigo, meu filho não vem aqui, eu vou... Sabe assim, realmente fazer as coisas. Daí, essa é a dissonância cognitiva. Malefícios pro codependente, gaslighting, que é quando a pessoa tem a convicção que ela está doente de alguma coisa, porque ela começa a ficar, nossa, mas eu acho que realmente eu não deixei a chave lá, porque... Não, mas peraí, será que eu tô ficando maluca? Só posso ficar maluca? Só posso. Então esse é um processo de gaslighting que é um dos mais complicados, na minha opinião. A pessoa faz de tudo pra bem discretamente, pra tu parecer estar bem louca. Porque bem louco você, não, realmente, se não é você na minha vida, eu esqueço tudo. Eu não faço nada direito. Você é a luz que ilumina a minha vida. Essa é outra coisa que o narcisista faz. Malefícios também do narcisismo são os próprios traços de narcisismo, que é aí que é um ponto muito importante para quem teve convívio com o narcisista. Se policie, estude, leia, veja, escute bastante pessoas que passaram por narcisismo para tu veres mais, entenderes mais dos traços, e se te aparecer alguma coisa, fala assim, poxa vida, isso aqui não é certo. Daí tu já consegue olhar, fala, tenho que me cuidar. Por exemplo, tem muito problema com bajulação. Eu, às vezes, bajulo demais as pessoas porque eu quero algo pra mim. Isso também pode ser um resquício ali dos traços. Então, cuidado com os traços de narcisismo. Então, se policie sempre. Não é que o narcisista vem por contágio, né? Mas os traços é como ficando. Não tem aquele versículo que fala mostra-me com quem andas direi quem... Não, versículo... as más conversações com roupas de bons costumes, né? Então, a mesma coisa acaba ficando com a pessoa também. Deixa eu ver aqui. Ai, galera que entrou. Bem. Isso aí, realmente eles fazem a gente pensar que nós somos os doidos. Somos nós. É bem isso. Eles fazem. É isso aí, o narcisista ele faz isso. Ele faz pensar que quem é louco é a gente. E aí você ainda se sente culpado, ainda pede desculpas um trilhão de vezes. Se tu vai pedir desculpas, dependendo do caso do narcisista, ainda faz tratamento de silêncio contigo. Fica emburrado. 1, 2 semanas, 3 dias sem falar contigo. Já vivenciei um caso. Não foi caso de desculpas, neguei uma situação que eu vi que aquilo ia dar ruim. Porque eu vou confessar pra vocês, não façam isso, tá, gente? É a pior burrada que pode fazer. Eu tenho muita mania, às vezes, de escutar o lado... Alguém vinha desabafar e tal. Helena, tô assim, assado. Eu tomava muitas dores, né? Poxa vida, sério e tal. Então, eu acabava ouvindo só aquele lado daquela pessoa. E aí, o que aconteceu? Eu, depois de muito apanhar na vida, né, eu falei, não, chega, não faço mais isso. Ótimo, já tava mais tranquilo. Aí, convivendo com essa pessoa que é narcisista, que eu falei pra vocês, que ela fazia terapia,
ela veio me contar, toda choramingando, só que já tava meio que ligada que lá não era muito boa da cabeça. Aí veio choramingando, porque meu cunhado, minha irmã, de um adulto, gente, mais velho que eu tem uma raiva. Eu falei assim, cara, como é que pode um adulto mais velho que eu choramingar? Eu sou uma pessoa, sou mais nova, eu precisava ter mais maturidade com uma pessoa que não tem. Veio choramingando e, escuta isso aqui, vou te falar isso aqui, ó. Aí eu falei, fulana, eu sou, no caso, né? Eu sou tua amiga. Eu posso te escutar, mas eu não posso tomar partido por ele ou por ti. Porque eu só tô ouvindo a tua parte da história. Nossa, 2 dias sem falar comigo. E aí você fala que não é narcisista? Com certeza é. Então eles têm também esse problema. Alguns malefícios ali ainda que fica pro codependente. Infelizmente alguns, quando tem convívio muito frequente, muito longo, e tem muita coisa psicológica. Pensa bem, gente. Olha, pensa bem. Imagina um homem, um homem assim com a sociedade de ter filhos, por exemplo, ele tá ainda às vezes vendo todo mundo ao redor dele produzindo, casando, tendo filhos, e ele tá lá ainda, sabe, com os pais, dependente, sem conseguir fazer nada, com aquela vida medíocre, com aquela coisa assim, eu escuto muito isso, tá? É que eu não consigo ficar longe da minha família. A que ponto que não consigo ficar longe da minha família? Até que ponto peraí, eu quero formar minha própria família para conviver com a minha família. Então ele fica naquele lugar, sabe? Da família, mas ele é um tremendo do codependente. Tem casos até que a pessoa começa a ter ideação suicida, porque ela não vê alegria na vida, ela não vê nada, ela vê a vida dela acabando, chega na metade da vida não produziu nada, sabe assim? Tá totalmente a pessoa tonta, né? Tonta sem rumo. Então acaba acontecendo isso também. É um dos malefícios do narcisista na vida do codependente. Além da infantilidade, como eu falei, infelizmente também tem uma questão muito forte ali, que eu falo, meu Deus, isso aqui é bem punk. Por não conseguir desenvolver na vida, ele também, o filho ou a filha, ou também a pessoa dentro do relacionamento, ela tem uma incapacidade de prosperidade no sentido assim de... O que é prosperidade, né? É eu passar de um ponto para o outro em evolução. Não é só questão financeira, mas começar a ver a vida melhor, começar a ter mais a felicidade, conseguir fazer melhor as coisas sem tanta tristeza. Você sai de casa para trabalhar, ninguém fez tratamento de silêncio contigo. Tu sai de casa para trabalhar, voltas, não vai ter a pessoa emburrada. Tu vais viajar, voltas, não tem a pessoa de cara feia. Então tudo isso são coisas de evolução que geram prosperidade. E com o narcisista, os malefícios que deixa na pessoa é que dá uma incapacidade enorme de prosperar na vida. Tu não se sente capaz para prosperar. É bizarro, é loucura. Por isso que viver com narcisista, gente, é a pior coisa. É complicado. E tu fica sempre esperando pelos outros, né? Esperando assim, digamos que entre aspas, um milagre. Que os outros venham me salvar, que alguém venha me salvar, que alguém venha me ajudar. Porque a gente quer um resgate, né? O codependente, ele quer um resgate. Então, qual que é o foco, né? Depois de a gente falar tudo isso daí. Sobre o narcisismo e lembrando ali da música das meninas, né? Essa música, como eu pensei quando eu ouvi, vai ser um despertar para muita coisa, mas temos que tomar um cuidado, que não é todo mundo que faz aquilo que é narcisista, mas narcisista faz muitas coisas, faz praticamente tudo que tá ali na letra da música, ele é 2 caras, ele tem uma propensão a atrair, não são só homens, também as mulheres, lembrando que as mulheres, se forem as mulheres, vão virar mães, então vai virar uma mãe narcisista, se for um homem narcisista, ele vai virar um pai, e vai virar um pai narcisista, tá? Se for um líder religioso, ele vai ter um poder nas mãos, e ele não souber usar esse poder, ele vai virar também um líder religioso narcisista também, tá? Então, para todos esses casos, a prioridade que sempre falo na psicologia, ali na psicanálise, é contato zero, sabe? Contato zero ever, sabe? Não estar na linha dessa pessoa em momento nenhum, nem por e-mail, telefone, contato. Qualquer pessoa que vem trazer informação, corta qualquer coisa que tu tenha de um vínculo dele voltar, porque ele vai querer te sugar, como eu falei no outro vídeo sobre Hoovering. Não consigo ter contato zero, porque às vezes eu tenho filhos, tenho um emprego, tenho alguma coisa que me vincula com a pessoa. Pedra cinza é uma das técnicas muito importantes, você conseguir se fortalecer, não tipo, eu sou forte, não nesse ponto, mas tipo, ei, eu sei das minhas fraquezas, eu sei que eu não consigo sozinho, então eu tenho que ter contato, tenho que ter pedra cinza com essa pessoa, para eu sim estar forte, estando longe, né? Não é aquela coisa, eu vou enfrentar agora, tá tudo bem, não, é estar longe mesmo.
Outra coisa também muito importante é se perdoar, tá? Se perdoa, você fala, puxa vida, caraca, eu perdi tanto tempo aqui, olha, aqui eu poderia ter feito tanta coisa, eu poderia ter criado uma família, eu poderia ter se separado dessa pessoa, talvez, nem teria casado, sei lá quanta coisa, não teria perdido meu tempo lá. Mas se perdoe, porque apesar dos pesares, tu estás aí, tens uma vida pela frente, e tu pode recomeçar a vida, tá? Eu creio muito que Deus, ele faz assim. Quando a gente tá numa vida com uma pessoa com esse transtorno, parece que a vida, ela fica muito enrolada. Ela fica enrolada. Mas quando tu sai, parece que Deus faz tudo assim, ó, muito rápido. Ele fala assim, ó, vamos lá, vou te acelerar. O tempo que foi perdido, eu vou te ajudar a recuperar. Então, se perdoe. Se for o tempo, como, Deus vai mostrar tudo. Se você fala assim, não, eu sinto necessidade de perdoar essa pessoa, não de ir lá falar pra ela, você tem que pedir perdão pra mim. Por favor, não faça isso. Nunca confronte o narcisista. Mas de liberar perdão pela vida dela, senta, conversa com Deus e pede direção pra isso. Se for importante pra ti, então faça isso, tá? Isso é libertador. Não confronte, como eu falei, deixa ele ir, tá? Da mesma forma que eu falei do contato zero, não vai ficar stalkeando, pedindo informação pra alguém. Eu vi a nova namorada dele, eu vou falar pra ele. Deixa aí. Deixa aí que é melhor, isso aí é tranqueira. Se trate, né? Vá procurar um bom tratamento, um bom psicanalista que entende, um bom psicólogo que entende sobre isso. Viva um dia de cada vez e não queira realmente saber dessa pessoa, do narcisista, tá? Deixa ele pra lá. Porque realmente, como falaram ali na música, né? Você é louco. As meninas falaram na música. É louco uma pessoa dessa. Não bate bem, infelizmente. Tá? Então, é isso que eu vou falar pra vocês hoje. Aliás, que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre o narcisismo. Seria o meu react, digamos que aplaudindo a música das meninas, que foi bem propícia. É um assunto que também está muito em alta, como eu falei para vocês, que às vezes o algoritmo traz pra gente, mas às vezes também a vida traz para nos ajudar, para trazer pessoas que vão nos ajudar numa rede de apoio. Mas é importante saber que elas existem, graças a Deus não são a maioria, às vezes a gente acaba sendo, né, premiado com esse tipo de pessoas, mas a coisa mais importante és tu, tá? Então se cuide, procure estar bem, e procure aos pouquinhos ver onde tem aqueles pontos que te doem muito, para tu conseguir crescer e amadurecer cada vez mais, tá bom? Para conseguir não enfrentar, tá, gente? Não caia nesse erro de ter que enfrentar esse tipo de pessoas, tipo, agora eu tô bem, eu vou fazer, qualquer um que vier pra mim tá tudo certo. Não faz isso, não. Vai com pessoas saudáveis, que é a melhor coisa que a gente faz pela nossa vida, tá bom? E pelo nosso futuro também. A gente chega numa fase da vida e tu fala assim, caraca, quanto da minha vida eu já vivi? Talvez eu tenha mais, sei lá, 2 dias de vida, 30 anos, não sei quanto. Na verdade, nós não sabemos. Então, esse tempo que nós temos livre e fora do convívio com a pessoa com esse transtorno tão complicado, a melhor coisa é sair. A melhor coisa é sair e viver a vida, tá bom? Então, desejo um dia maravilhoso para vocês, ou se estiverem vindo de noite, uma noite maravilhosa. E acompanhem, tá? Acompanhem o trabalho. O narcisismo é uma coisa que tem que ser falada mesmo, realmente não dá pra deixar, vou parar de falar sobre isso, que eu fiquei até me perguntando, falei, Deus, mas até que ponto, né? E Deus falou, não, Lene, continua. Se vê uma pessoa que for ajudada por isso, como tu foste, e tu pode ajudar outras pessoas também, então continua falando, que é bênção, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Obrigada, tá? Tudo de bom. Beijo, obrigada, mano. Beijão. Até.